Bom, primeiramente nós vamos falar sobre risco de viés em revisões sistemáticas. É importante a gente lembrar que a gente sempre fala, né? Revisões sistemáticas é o melhor desenho de estudo. Nossa, se a gente encontra uma revisão sistemática sobre um determinado assunto, né? Ela poupa muito o nosso tempo. Então, revisões sistemáticas, de fato, elas são muito boas, porque elas sumarizam tudo que existe sobre aquele assunto, né? De evidência da literatura. Então, sumarizam aquilo pra gente, avaliam a qualidade daquela evidência, né, aplicando ali uma escala de avaliação da qualidade metodológica em cada estudo, por exemplo, uma Pedro. Então, as revisões sistemáticas são, né, são desenhos de estudos muito bons. Mas é o que eu sempre falo com vocês: revisões sistemáticas são ótimas quando bem conduzidas. Então, a gente já falou que estudo ruim a gente pode ter qualquer um, inclusive uma revisão sistemática ruim. Então o cara se propôs a fazer um bom estudo, ele se propôs a fazer um desenho de estudo legal, mas não conduziu a revisão de forma adequada. Então agora nós vamos aprender a avaliar se a revisão sistemática é boa. Então, por exemplo, a gente já falou, né, que vamos supor que, né? Você tem lá um estudo sobre uma determinada intervenção, né? E aí aquele artigo, um ensaio clínico, né? Um ensaio clínico sobre uma determinada intervenção. E aí, às vezes, aquele artigo não foi detalhado da forma adequada, ele não traz os detalhes que você precisaria. Ou as características da amostra não são exatamente as características do seu paciente. Ou o efeito daquela intervenção tá, tipo assim, absolutamente grande, fora dos padrões, né? A gente já viu que estudos assim são, né, complicados. Ou você tem, né, tá difícil generalizar os resultados, enfim. Um único ensaio clínico sobre um determinado assunto, ele pode não ser convincente, ele pode não ser suficiente para a tomada de decisão clínica. Então, muitas vezes, a gente tem vários ensaios clínicos sobre um determinado assunto. E quando a gente tem vários ensaios clínicos sobre um determinado assunto, é quando a gente consegue, então, conduzir uma revisão sistemática. Então, a gente já falou, ela reúne todos os estudos sobre o tema. Ela é sistemática porque ela é chata mesmo, ela vai e busca o máximo de bases de dados possível. Né? Ela faz a seleção rigorosa e sistemática dos artigos, tem que ser feito de forma independente. Cada artigo que é incluído, ele é avaliado, a qualidade dele, se ele é bom, se ele é ruim. Ela pega todos aqueles artigos e sumariza os resultados. Então, ela é a melhor fonte de evidência mesmo disponível na literatura. Só que ela vai ser a melhor fonte de evidência quando bem conduzida. Então, por que a gente precisa de revisões sistemáticas? Né? A revisão sistemática, a evidência ela é cumulativa, como eu disse, às vezes a gente tem 3, 4 ensaios clínicos sobre um assunto. A revisão sistemática, então, ela vem para sumarizar tudo aquilo, manter a gente atualizado, né? Com um único artigo, você consegue ler toda a evidência disponível sobre aquele assunto, né? Além disso, o final da revisão sistemática, geralmente os autores apontam ali quais foram os... Ele fez uma busca na literatura. Então, ele aponta quais foram as lacunas, os buracos que ainda tem, né? Quais são as opções, quais são as ideias de futuros estudos. Então, a revisão sistemática ela ajuda o clínico, ela ajuda o pesquisador. O clínico, porque ele tem em um único estudo um resumo de tudo que tem na literatura sobre aquele assunto. Os pesquisadores, porque além de ter essa informação, né, um resumo ali, o pesquisador está estudando, está lendo sobre um determinado assunto, ele vai ter um resumo de tudo sobre aquele assunto. Como eu disse, a revisão sistemática aponta caminhos futuros, né? Quem escreve revisão sistemática, geralmente ela é um estudo muito bacana, né? Que recebe muitas citações. Índice H é um índice que todo pesquisador tem. Então, todo pesquisador quer ser citado, porque isso aumenta o índice dele. Então, a revisão sistemática, ela te ajuda, né? Ela te ajuda principalmente a economizar seu tempo, né? Já que ler 10 ensaios clínicos consome muito mais tempo do que ler uma única revisão sistemática. Às vezes tem 10 ensaios clínicos sobre aquele assunto, mas você não acha todos os estudos disponíveis na literatura, você não consegue ler todos esses estudos, achar todos esses estudos. Além disso, quando você lê aqueles 10 estudos, você não tem conhecimento de metodologia e de estatística para interpretar cada um desses estudos. Então, a revisão sistemática ela faz tudo por você. Ela coloca tudo em um único estudo,
interpretando e avaliando cada um deles. Então, a gente já falou que as revisões sistemáticas são o melhor desenho de estudo, né? As revisões narrativas são cheias de viés, né? As revisões narrativas são mais subjetivas, o autor não precisa necessariamente avaliar, analisar todos, né? Incluir todos os estudos das bases de dados. Na revisão sistemática, não. A revisão sistemática, o autor precisa, né, ter os critérios bem definidos, fazer a busca lá, né, de forma independente por pelo menos 2 autores. Ele precisa buscar o máximo possível, não necessariamente todas as bases de dados, mas o máximo possível de bases de dados, né? Então, enfim. E aí, para isso, a gente tem uma das bases de dados, né? Uma biblioteca, na verdade, de revisões sistemáticas, que é a maior biblioteca de revisões sistemáticas do mundo, que é a Cochrane. A Cochrane, ela tem, então, né, grupos de pesquisa que publicam ali dentro. Não é qualquer pesquisador que pode publicar na Cochrane, apenas pessoas que estão inseridas dentro desses grupos de pesquisa. E a gente sabe que sim, a Cochrane hoje, né, a qualidade das revisões sistemáticas encontradas dentro da Cochrane, ela já quase meio que te garante que será uma boa revisão, né, porque somente excelentes pesquisadores estão dentro da Cochrane. Já existem, inclusive, estudos mostrando que revisões da Cochrane geralmente têm uma qualidade melhor do que revisões publicadas em qualquer outra revista. E, além disso, a meta-análise é um método estatístico que pode estar dentro da revisão sistemática. Nem sempre a gente consegue rodar uma meta-análise. Então, apenas, né, se os estudos forem similares, né, não forem tão heterogêneos, somente se esses estudos incluídos na revisão sistemática atenderem a alguns critérios prévios que a gente vai conseguir rodar uma meta-análise. Então, nem toda revisão sistemática tem uma meta-análise, mas toda meta-análise vai dar dentro de uma revisão, ou sistemática ou narrativa. Tem autor que faz revisão, né? Gasta, é raro, porque é difícil o cara gastar tanto tempo para rodar uma meta-análise dentro de uma revisão narrativa. Então, por que ele não fez uma revisão sistemática que tem uma qualidade melhor, né? Enfim. Então, a gente lembra que esse aqui é o forest plot, né? É o resultado da revisão sistemática. E aí, né, da meta-análise, lembrando que cada uma dessas linhas representa um estudo, e quando eu tenho esses losangos aqui, ou a linha final, nem sempre é esse losango, nem sempre é esse diamante, significa o resultado total, né? Então, aqui, por exemplo, esse estudo quis ver o efeito do Pilates, né, para dor lombar, e aí ele viu o efeito a curto prazo e o efeito a médio prazo. E, né, nos dois, tanto no curto quanto no médio prazo, a gente teve uma redução significativa, né? Veio para trás, então foi redução. Toda vez que não toca a linha do zero, a gente teve um efeito significativo. Então, tanto a curto prazo como a médio prazo, a gente teve uma redução significativa da dor a favor do grupo Pilates, né, em relação à lombalgia, né, a dor lombar. Então, sumarizando, qual que é a melhor ordem da evidência? Primeiro, a gente, como eu disse para vocês, a gente já tem estudos mostrando que revisões sistemáticas da Cochrane são a melhor evidência. Depois, a gente tem as revisões sistemáticas não Cochrane, que também, né, se forem bem conduzidas, são excelentes. Ensaios controlados aleatorizados. Se você não tem revisão sistemática da Cochrane, se você não tem revisão sistemática, mesmo que não seja da Cochrane, você vai buscar um ensaio clínico aleatorizado sobre aquele assunto. Não encontrou? Então vai procurar um ensaio controlado não aleatorizado, né? Ele até tem um grupo controle, mas os indivíduos não foram sorteados, aleatorizados entre os grupos. Não tem, você vai para a série de casos. Não tem, você vai para um estudo de caso único. Não tem opinião de expert leigo, gente. É assim, é a última coisa que a gente aceita, né? Isso é o fim da picada, né? Isso é assim, é o final derradeiro mesmo. A gente não quer essas fontes, né, de evidência. Então, como eu disse para vocês, a gente tem uma forma de avaliar a qualidade da revisão sistemática, para ver se a revisão sistemática é boa. E a gente usa o quê? Uma escala que avalia essa qualidade da revisão. Então, a gente chama ela de Amstar. A Amstar, ela vai ajudar a gente a identificar se aquela revisão tem uma boa qualidade, né? Então, ela é utilizada tanto para pesquisadores, quando a gente quer, né? Ai, deixa eu ver essa revisão, será que ela é boa? Claro que eu não vou lá e aplico os 16 itens da Amstar. Mas é a mesma coisa que eu já falei da Pedro. Eu conheço os itens da Amstar, como eu conheço os da Pedro.
Então, quando eu bato o olho numa revisão sistemática, eu já vou lá buscando. Deixa eu ver se ela fez isso, se ela fez aquilo. Se a maioria dos itens da Amstar eu encontro naquela revisão sistemática, eu entendo que é uma boa revisão sistemática. Mas, de novo, eu só vou ter na cabeça, né, aqueles itens ali, ter uma familiaridade com os itens, se eu usar a Amstar e me habituar a usar a Amstar. Claro que, como eu falei na Pedro, as primeiras vezes que você usa é quadrado mesmo, né? Porque a gente não tem experiência, a gente não conhece os 16 itens de cor, então toda vez a gente tem que ficar, olha o item, vê se tem no estudo, olha o item, vê se tem na revisão. Mas depois de um tempo, né, de tanto usar, a gente fica com uma habilidade maior. E é aquilo que eu já falei com vocês, é a mesma coisa de dirigir. Você nunca vai ter habilidade em dirigir se você tiver tirado carteira e nunca mais pegou num volante. Então, aqui é a mesma coisa. Você nunca vai ter habilidade com essas escalas se você aprendeu ela na aula e depois você nunca mais usou. Foi lá e pediu o chat GPT para aplicar para você. Você não vai aprender nunca. E aí, depois, com aquilo que a gente já conversou, você vai sempre ficar refém de estudos que você não sabe se são estudos bons ou ruins. E aplicar no seu paciente intervenções que você não sabe se são eficazes ou não. Então, não tem atalho aqui. Não tem atalho. Né? Nós estamos na era que o chat GPT, que a internet, a tecnologia, ela ajuda. Mas aqui nós não temos atalho. Você tem que sentar e aprender a aplicar essas escalas mesmo. Senão, você vai ficar refém de estudos ruins, aplicando intervenções nos seus pacientes que não têm eficácia, né? Que podem não ter eficácia. Então, a Amstar é uma escala de 16 itens e aí nós vamos apresentar aí para vocês os 16 itens. Primeiro item é se ela, né, coloca lá na metodologia dela e, de fato, a pergunta que ela quer fazer, né, do efeito da intervenção, contemplou todos os elementos, pelo menos do pico, né? Então, ele colocou lá, efeito da intervenção. Na revisão sistemática, ele coloca lá no objetivo dele, eu quero saber, né, a pergunta da minha pesquisa, geralmente vem no final da introdução, né? O método Pilates é mais eficaz do que alongamentos tradicionais na redução da dor em pacientes com lombalgia crônica? Então, você vai lá na pergunta, tem revisão sistemática que nem pergunta tem. Mas as revisões sistemáticas que tem pergunta, ou na metodologia, ele fala, né? Os critérios de inclusão dos estudos foram baseados nos componentes do pico. Quem foram os estudos que incluiu? Na população, pacientes com dor lombar. Na intervenção, pilates. Na comparação, exercícios tradicionais de alongamento, ou nada, ou placebo. Medida de desfecho, dor. Então, ele tem que te mostrar, né, que os critérios de inclusão, ou ele fala que usou a pico, e o ideal é que ele fale, mas mesmo que ele não fale, se você identifica lá os critérios de população, intervenção, comparação e medida de desfecho, você dá esse ponto para ele, para essa revisão sistemática. Critério 2, né, tem que ser falado que os métodos, né, que os métodos de condução daquela revisão foram estabelecidos a priori. Então, ele pode falar, né, olha, toda revisão, algumas revisões sistemáticas a gente publica o protocolo antes. O que é o protocolo? É um projeto, é o que eu pretendo fazer. Então, o autor que faz isso, ele vai ter 2 artigos publicados, o protocolo antes, que é o projeto do que ele pretende fazer, e depois a própria revisão sistemática. Então, você pode, né, consultar esse protocolo, por exemplo, para ver se ele já tinha estabelecido antes os critérios, ou para ver se a revisão foi registrada, e a gente já falou sobre isso. Toda revisão sistemática tem que ser registrada no Próspero, né? É um site de registro. No Próspero, não, desculpa. Pode ser no Próspero, mas existem outros sites de registro. E o objetivo é isso. Na revisão sistemática tem que falar que essa revisão foi registrada previamente. E aí a gente entra lá, né, nesse registro, no site do registro, joga o númerozinho e vê se tudo que ele planejou, né, se ele planejou tudo que ele ia conduzir na revisão sistemática, se ele planejou a priori. Por que antes? Porque esse registro ele tem que ser feito antes da condução da revisão. Critério 3, o estudo deixa claro o tipo de desenho de estudo que ele vai incluir. Então, é uma revisão sistemática de intervenção. Eu só quero incluir ensaios clínicos aleatorizados. Ou eu só vou incluir estudos observacionais. Ou eu só vou incluir estudos metodológicos. Enfim, se é uma revisão sistemática de intervenção, ele pode querer incluir só ensaios clínicos, né, randomizados, ou ensaios clínicos randomizados e estudos, né, quase experimentais,
Ou ele fala, não, eu vou incluir qualquer desenho de estudo experimental. Ensaio clínico aleatorizado, quase experimental, experimental de caso único. Então, mas ele tem que deixar isso claro. Critério 4. Os autores fizeram uma busca na literatura de forma completa. E aqui, cuidado, né? O completa, ele exige que a busca seja feita em pelo menos 2 bases de dados, né? Pelo menos 2 bases ele já considera uma busca completa, tá certo? Ele é bonzinho, né? A Amstar é bonzinha nesse aspecto. Critérios 5, 6 e 7. Lembra que a seleção dos estudos e a extração dos dados de cada estudo tem que ser feita, né, por 2 autores de forma independente. Então, ele coloca isso aí, ó, os autores, né, selecionaram os estudos e extraíram os dados de cada estudo de forma independente, né, 2 pessoas em duplas, ou seja, de forma independente. Ele tem que te contar isso, né, ao longo da revisão sistemática, que a seleção e a extração foi feita por 2 avaliadores de forma independente. Além disso, aqueles estudos que não foram incluídos, né, quando você, pela leitura do texto completo, quando você leu o texto completo, e aí aqueles estudos não foram incluídos, ou seja, foram excluídos, você precisa apresentar um apêndice, né? A gente já falou a diferença de apêndice e anexo. O anexo é quando é um arquivo que você não fez, apêndice é um arquivo que você desenvolveu. Então, você vai fazer uma tabelinha, né, com todos os artigos que você excluiu, porque que eles não entraram na sua revisão e o motivo. Né? Por isso que a revisão sistemática é sistemática, ela é chata mesmo, porque ela tem que ser muito transparente para a gente poder acreditar nela. E se o cara é totalmente transparente, ele te conta todos esses critérios, ele atende todos esses critérios, ou seja, ele foi o máximo transparente possível, ele te contou tudo que ele fez, a gente pode acreditar nessa revisão, né? Então, ele apresentou essa tabelinha lá de todos os estudos excluídos. Critério 8. Os estudos que foram incluídos foram descritos em detalhes. Geralmente, toda revisão sistemática tem uma tabela que vem cada estudo que foi incluído e uma descrição detalhada de cada estudo. Qual foi a intervenção que ele fez no grupo experimental? Qual foi a intervenção que ele fez no grupo controle? Qual foi a comparação direta que ele fez? Qual foi as medidas de desfecho que ele avaliou, certo? Se tem mais de um desenho de estudo incluído, quais foram os desenhos de estudo incluído? Então, qual foi o desenho de estudo daquele estudo lá, qual foi o desenho dele? Então, enfim, geralmente é uma tabela que apresenta a descrição detalhada de cada estudo. Mas, às vezes, pode acontecer dele não ter apresentado em tabela e ter apresentado no texto. E aí, tanto faz. Critério 9 e 10. Ele incluiu no estudo dele, na revisão dele, 5 estudos. Ele avaliou a qualidade metodológica desses 5 estudos, né? Avaliou o risco de viés. Então, apresentar, né, avaliar o risco de viés, ou aplicar a escala Pedro, ou a escala de risco de viés da Cochrane, tanto faz. Mas se ele tem que avaliar a qualidade metodológica dos estudos para a gente falar que é uma revisão sistemática. Outra coisa que é importante, os autores precisam extrair as fontes de financiamento de cada estudo. Para quê? Para depois a gente avaliar se tem conflito de interesse no estudo ou não. Ah, aquele cara fez um estudo sobre Pilates e o financiador dele é um estúdio de Pilates. Então, quando estou lendo aquela revisão sistemática, quando eu me deparo com esse estudo, falo, opa, essa revisão aqui incluiu um estudo que está avaliando o efeito do Pilates, mas que o financiador foi um estúdio de Pilates. Então, eu vou avaliar se esse conflito de interesse dá bomba ou não nesse estudo para mim, né? Mas o que tem que ficar claro, ele não pode esconder. Isso não invalida o estudo, mas tem que ficar claro. Critério 11 e 12, né? Se ele fez a meta-análise, os autores, né, combinaram de forma adequada esses resultados. O que é combinar de forma adequada? Gente, ele não pode juntar alhos com bugalhos. Então, por exemplo, todos os estudos que estavam ali naquela meta-análise tinham a mesma intervenção? Compararam com o mesmo tipo de grupo controle? E avaliaram a mesma medida de intervenção? Porque como é que você compara Pilates com controle e na mesma meta-análise você junta outro estudo que comparou Pilates com alongamento, aí na mesma meta-análise você junta estudo que comparou Pilates com medicamento? A gente não pode, né, comparar intervenções diferentes. Além disso, numa mesma meta-análise você junta Pilates, que viu o efeito do Pilates na dor, o outro viu o efeito do Pilates na qualidade de vida, o outro do Pilates na qualidade do sono.
a meta-análise vai te dar resultado para qual medida de desfecho. Então, a combinação ela tem que ser adequada. Mesmo grupo de intervenção, comparado com o mesmo grupo controle, olhando os efeitos na mesma medida de desfecho, né? Além disso, no caso de meta-análise, os autores avaliaram o impacto desse risco de viés, e eu vou falar daqui a pouquinho o que é esse impacto do risco de viés, que é a qualidade da evidência, né? Vou falar daqui a pouquinho na próxima aula, que é logo em sequência dessa. Em relação, né? Critérios 13, 14 e 15. Os autores, na hora que foram lá apresentar os resultados, o Pilates foi melhor que o alongamento para dor. Eu encontrei esse resultado. Mas o autor, ele ponderou, olha, mas esse resultado é baseado em um estudo, por exemplo, de baixa qualidade metodológica. Lembra que ele é obrigado a avaliar a qualidade metodológica de cada estudo que ele incluiu? Então, se cada estudo que ele incluiu, ele avaliou a qualidade metodológica, na hora de apresentar os resultados, ele tem que falar, esse estudo aqui, ele encontrou efeito positivo na dor, mas a qualidade metodológica dele é baixa. Já esse estudo aqui não encontrou resultado positivo na dor e a qualidade dele é melhor. Então, ele precisa fazer essa ponderação. Os autores também, né, lá na discussão, eles falaram, né, se esses estudos, se esses resultados, se os estudos incluídos ali eram heterogêneos ou não, né? Então, ele discutiu sobre a similaridade ou a heterogeneidade desses estudos incluídos, né? E, por último, né, o viés de publicação foi avaliado, o impacto disso foi discutido. O que é o viés de publicação? Viés de publicação é quando a gente, por exemplo... viés de publicação, então, é quando... A gente já falou sobre isso, né, quando a gente estava falando da qualidade metodológica de outros desenhos de estudo. Viés de publicação é quando esses estudos que foram incluídos, eles apresentaram aquela tendência de reportar só resultados positivos. Lembra que a gente falou sobre isso? As pessoas tendem a querer reportar mais resultados positivos porque isso publica mais fácil. Então, né, os autores da discussão, eles precisam entrar em cada um desses estudos que ele incluiu na revisão dele e ver se cada um desses estudos cometeu esse viés de publicação, né, enfim, e discutir isso no estudo. E por último, o último critério, eita, não sei por que ele não tá. Peraí, que o slide não tá passando pra frente, ui. Eita, peraí. Você veio com a minha dificuldade tecnológica. Oh, meu Deus. Enfim, eu vou terminar essa aula, vou falar, né, dos outros slides que faltam. E aí eu finalizo essa aula para depois começar a aula do grid, porque eu não posso dar um stop nela aqui agora, senão eu vou perder tudo que eu gravei. Então eu vou continuar falando aqui, né, dos próximos slides, vou colocar os slides lá na aula também, então vocês vão ter acesso a ele. E já tá acabando também, né, a aula tá faltando pouquinhos slides, para depois vocês, né, eu não posso finalizar Então, a gente já está no penúltimo slide, né? Então, o critério 16, que era o que eu ia falar agora, é se os autores da revisão sistemática declaram que eles próprios têm algum conflito de interesse. Por exemplo, eu estou fazendo uma revisão sistemática sobre o RPG e eu sou uma pessoa que tem um estúdio de RPG, ou eu sou uma das criadoras do RPG, ou eu sou entendeu? Ou, por exemplo, eu estou fazendo uma revisão sistemática aqui sobre o efeito do Monjaro, e essa pesquisa é patrocinada, né, pela indústria farmacêutica, pela indústria que produz, né, o Monjaro. Então, enfim, eu preciso também declarar, eu, enquanto autora da minha revisão sistemática, eu preciso declarar se eu tenho algum conflito de interesse. E aí, enfim, gente, dentro dos 16 domínios, né, da Amstar,
nós temos alguns domínios que a gente chama de críticos e outros domínios que a gente chama de não críticos. Críticos é aqueles que comprometem muito a qualidade da revisão. Os não críticos é que compromete mais ou menos. Então, quem são os domínios críticos? O 2, o 4, o 7, o 9, o 11, o 13 e o 15. E quem são os domínios não críticos? 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. E aí, o que a gente faz? A Amstar, ela avalia a qualidade, né, da revisão sistemática em 4 possibilidades. Qualidade alta, moderada, baixa e muito baixa. Então, o que ele considera uma qualidade da revisão sistemática alta? A revisão, ela só pode ter um domínio crítico, né, aquele que é mais importante, no máximo um domínio, um critério que ela não atendeu. Se ela tiver um critério crítico e um critério não crítico, ela já não é qualidade alta. Se ela tem 2 domínios, né, críticos, ela já não é qualidade alta. Então, para ser considerada qualidade metodológica alta da revisão sistemática, ele pode ter no máximo um domínio, né, um critério crítico que ele não atendeu. Se for moderado, desculpa, gente, só retorno aqui. Para ser qualidade metodológica alta, ele só pode ter um domínio não crítico. Lembra que o não crítico é o menos importante, vamos dizer assim, aquele que não afeta tanto. Então, para ser considerada uma revisão sistemática de alta qualidade metodológica, ele pode ter no máximo um domínio não crítico que ele não atendeu, ok? Para ser moderada, ele pode ter mais de um domínio não crítico que ele não atendeu. Então, se ele tem mais de um domínio, mais de um critério aí que ele é considerado nos não críticos, né, que ele não atendeu, a gente fala que ela tem uma qualidade moderada. Se a revisão tiver um domínio crítico que ela não atendeu, né, um desses 16 critérios aí, dentro desses 16 critérios a gente tem 7 que são críticos. Se um desses 7 critérios não foi atendido pela revisão sistemática, qualidade metodológica baixa. E qualidade metodológica muito baixa é se tiver mais de um critério, né, mais de um domínio crítico não atendido. Enfim, né? Aí você dá a qualidade da revisão sistemática. Se ela é, né, qualidade alta, moderada, baixa ou muito baixa. Só para finalizar, né, a Amstar é uma escala que ainda está em desenvolvimento, então ela hoje a gente está na versão 2.0. Pode ser que daqui um ano, meses, né, eles lancem aí a 3.0. Ela ajuda a gente a rapidamente distinguir, né, revisões sistemáticas boas e ruins, é aquilo que eu falei. À medida que você vai se familiarizando com ela, você entende os critérios, pega uma revisão sistemática, você não precisa aplicar a Amstar lá toda vez que você lê uma revisão sistemática. Mas aí você já começa a se familiarizar com os critérios, pega a revisão sistemática, opa, avaliou o risco de viés, opa, a busca e a extração dos dados foi feita por, né, autores de forma independente, ela descreveu detalhadamente cada estudo, ela avaliou viés de publicação, ela declarou os conflitos de interesse, ela vai fazendo isso, na meta-análise ela combinou direitinho os dados. À medida que você tem isso, né, na sua cabeça, decorado, familiarizado, você consegue distinguir rapidamente uma revisão boa de ruim. E a Amstar é uma escala, né, que tem boas confiabilidade, validade, então a gente pode utilizar ela muito na pesquisa e na prática clínica. Bom, é isso, pessoal, vou encerrar então, né? Eu ia emendar a aula do grade, mas como deu esse probleminha, eu vou encerrar essa aula e vou gravar a do grade.